Vamos lá, moçada. O pessoal está querendo uma fórmula, geralmente uma fórmula mágica, para poder trabalhar com os comandos de válvula, né? Infelizmente eu não posso fazer isso, porque assim, posso até dar uma fórmula, até uma fórmula de base, assim, faz parte da física moderna, né? Que foi feita pelo Isaac Newton. Mas você não vai conseguir utilizar ela de uma forma que vai te dar um resultado, um objetivo realmente assim. Como é que eu posso dizer? Um resultado concreto. Por exemplo, provavelmente você já viu isso aqui. Força igual massa vezes aceleração. Isso aqui é uma fórmula da física, né? Extremamente importante. Com isso você já trabalha com o comando de válvula e com a mola de válvula. Tá? O problema qual que é? Que esse valor de aceleração você não vai ter. Tá? E para ter esse valor, precisa passar por um processo de medição que tem que ser muito, muito bem feito. Eu já comentei aqui com vocês, no mínimo 5 casas atrás da vírgula. Então precisa de um equipamento bastante sofisticado e bom. Não adianta querer fazer de outro método. Tem muita gente que vende máquinas para fazer a medida do perfil do comando, não tem nada a ver com duração, não é isso que eu estou falando. É análise do perfil do comando. Uma boa máquina hoje custa 60 mil dólares. Tá? Não é assim 60 mil dólares no Brasil, 60 mil dólares nos Estados Unidos. Tá? Então, realmente assim, muito, muito caro. Eu utilizo uma máquina alemã, mas que ela não é específica para o comando de válvula, mas ela é específica para fazer medições que podem ir bem além de 5 casas atrás da vírgula e que custou bem mais do que 60 mil dólares. Mas eu uso isso para medir todas as peças do motor, inclusive o bloco, o virabrequim e tudo. Bom, isso é outro papo. Então é por isso que eu fico. Não adianta eu querer dar uma fórmula para vocês. Muito complexa. Não dá para aprender assim num. Aliás, toda a mecânica. Aqui eu só falo de motores. Se você acha que você vai aprender aqui me escutando, ou uma outra pessoa, ou fazendo curso através da internet, eu te garanto que você não vai. Você pode até progredir um pouco, mas você não vai aprender realmente. Custa muito, muito tempo, precisa ter bastante dedicação. A única coisa que eu faço aqui é tentar te dar hum, alguns caminhos para você seguir, entendeu? E o que eu vejo assim que toda vez que eu faço um vídeo que eu tento entrar um pouquinho no assunto, muita pouca gente vê, né? Então assim, é porque é chato, se torna chato de ter que estudar, tem que estudar mesmo, não tem jeito. Mas assim, eu posso dar informações que são extremamente importantes para vocês e que vocês têm que. Eu não tenho uma capacidade de fazer você acreditar em mim, mas eu vou te dizer algumas coisas que são. Não tem como não acreditar, entendeu? É uma questão sine qua non. É assim e não tem outro jeito. Por exemplo, comprar um comando performance para melhorar o teu motor, mas você não tem dinheiro para comprar de uma marca boa. Você vai mandar fazer uma cópia, ou você compra uma cópia. Todo comando cópia é ruim. Todo comando cópia é ruim. É pior do que um de uma ótima marca. O de ótima marca, ele vai ter muita limitação e vai ter, assim, pode ter grandes erros na hora da montagem, no sentido que
existe uma maneira muito melhor de se montar. Só que para fazer isso, precisa fazer análise do perfil e da mola. Tá? E não tem como fugir disso. Então, assim, você não tem dinheiro para comprar um comando especial, usa o original. Pronto. Dá para melhorar ainda a montagem do original? Sem dúvida nenhuma. Para um caso bem específico. Mas para isso precisa fazer a análise do perfil. O que você tem que entender? O que é importante entender? Você tem o eixo do comando, né? Que tem realmente o centro, e aqui você tem o lobby. Para fazer esse perfil, você tem que escolher um ponto. Caso eu vim aqui com uma lâmpada, uma lente de aumento, você tem um ponto, e depois você tem um outro ponto. Você não consegue colocar esse ponto aqui pertinho. Você, tá? Quando você vai produzir isso de uma forma industrial, de uma forma usinando, você tem que dizer para qual direção, como que eu vou de lá até aqui. Então, por mais que eu coloque pontos, o ideal é fazer o máximo de pontos aqui. Mas vai estar sempre, é como dizer que entre 1 e 2 tem infinitos números, né? Então é a mesma coisa. Então o que acontece? Que no final, por mais próximo que tem esses pontos, você vai ter que fazer uma equação matemática, que é feito quando você tem o computador, tem programas para fazer isso, e essa equação, assim, esses cálculos matemáticos é para conseguir fazer um perfil o melhor possível entre esses dois pontos. Então, todo esse perfil aqui tem milhares de pontos, entendeu? Então, isso é super importante. E quando você faz, por exemplo, um comando cópia, isso aqui vai estar horrível, isso aqui, entendeu? Então, não tem como fugir. Então, comando cópia não existe, a gente nem faz nenhum comentário sobre isso. Não quero ver na minha frente. Não dá para funcionar corretamente. Então, isso aqui é já uma coisa boa de você colocar na tua cabeça. Então, você já sabe que comando cópia não existe. O que mais que eu posso falar? Comando de válvula é tão complexo de fazer, tão complexo que só tem 3 programas no mundo inteiro, 3 marcas de software para fazer o perfil do comando, e 2 são americanos, um é europeu, e a gente já está chegando, isso estou falando de a vanguarda mesmo, tá? Eu não falo só de coisa antiga. A vanguarda hoje está num novo projeto que está ainda em fase de... já se usa, mas está ainda em fase de desenvolvimento, que é o caminho totalmente diferente. Antigamente, por mais de 100 anos, se fez primeiro o perfil do comando, mas vou falar um sistema bem complexo. O perfil do comando, o tucho, a vareta, o balancinho e a válvula. Por que eu faço esse perfil aqui? Por que tem esse perfil? Porque esse perfil aqui vai dar as características de quando minha válvula vai abrir e fechar, quanto tempo que vai ficar aberta, quanto tempo vai ficar fechado, quanto que ela abre e tudo. Hoje em dia se faz o contrário. Se estuda o que eu quero que a válvula realize. Então eu estipulei, eu quero que a válvula abre tanto, fique fechada tanto, que fique aberta tanto, que abre nesse instante, fecha naquele outro instante. E a partir
De cálculo matemático a gente vai vir para trás, quer dizer, vai vir passar, achar o ideal do balancinho, o ideal da vareta, o ideal do tucho e o ideal do perfil do comando de válvula. E isso eu posso garantir que é um trabalho extremamente complexo. Geralmente são várias pessoas que trabalham para, quando estou falando assim, desenvolver alguma coisa. Para que serve a mola? Vou colocar meu tucho aqui. Está meio fraca, eu preciso jogar fora essa caneta aqui, que não está servindo para nada. Vamos lá. Para que serve a minha mola? Para manter em contato o tucho com o perfil. Se for com uma vareta, a vareta tem que estar sempre encostada no tucho. Se for com um balancinho, tem que ficar encostado aqui. E tem que ficar encostado com a válvula. Aqui é um sistema bem complexo, né? Só vai ter uma folga aqui quando a válvula estiver fechada. Que aí tem o famoso folga de válvula. Mas se não, durante toda essa parte aqui, tudo isso aqui tem que estar conectado perfeitamente. Nunca pode se separar. A partir do momento que se separou, eu não estou tendo mais controle do movimento da minha válvula. Então esse perfil é extremamente difícil de se fazer. Por quê? Porque o ideal é, eu sempre repito para vocês, o ideal é fazer a válvula abrir de uma vez, instantaneamente, na abertura máxima, ficar o tempo que a gente estipulou aberta e fechar imediatamente e ficar fechada. Só que isso a gente não consegue fazer. Então vai ter que fazer uma abertura muito rápida, mas vai ter que ser progressivo. Não posso chegar aqui já com muita velocidade, então tem que começar pouco, depois vai adquirir bastante velocidade, depois eu tenho que frear perto da minha abertura máxima, e depois eu vou ir até aqui para fechar a minha válvula. O que mais que eu posso falar? E aí eu vou... Só a última coisa que eu vou falar para vocês, que isso é um negócio que é difícil de entender, e tem que se entender isso aqui. Se eu falar para você que quanto mais rápido meu motor gira, mais rápido minhas válvulas vão abrir e fechar, não é mesmo? Só que quando a gente analisa o comando de válvula, a gente vai analisar a velocidade de abertura e fechamento independente da rotação do comando de válvula. Isso é muito importante de ter isso em mente. Então eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Você tem uma rua e aqui tem uma subida. E aqui tem uma outra rua, está reto. É a mesma distância. A gente vai andar a mesma distância, tá? Só que, olha, quando você vier aqui, na mesma distância percorrida, a razão, a inclinação aqui é muito maior. Então, quer dizer que com a mesma distância você vai subir bem mais. É a mesma coisa com o comando de válvula. Você vai ter comandos de válvula que vão ter uma abertura muito mais rápida e muito maior do que outros. Portanto, isso não é relacionado com a velocidade do comando de válvula. Isso é que eu estou dando aqui de uma maneira bem simples, mas isso é uma coisa que você tem que pensar isso. Porque depois, quando eu começar a falar um pouco mais para frente, a gente pode comparar um comando com o outro pela
por esse valor aqui. E não preciso nem, mas isso eu preciso que a pessoa tenha feito um estudo e aí eu vejo o resultado. Isso eu vou falar mais para frente com vocês. Que isso aí é bem legal. Agora, você lembra que eu falei, né? Força igual massa vezes aceleração. Isso aqui tem que decorar, isso aqui não tem como fugir. Provavelmente você já estudou isso na escola, talvez você não se lembra, mas isso aqui é muito legal. Como é que eu vou jogar isso aqui no comando de válvula? Força da mola igual a massa, então é a massa de todo o meu conjunto que está em movimento. Agora que aí, tá vendo como é que fica complicado? Vezes a aceleração. Vou pegar um sistema mais simples. Comando de válvula, tucho e mola. Isso aqui é o mais simples, né? Que é vamos supor um cabeçote com um comando na cabeça. Quando eu tenho valor de aceleração e eu tenho a massa aqui do conjunto, eu posso jogar isso aqui. Isso que é legal, tá? Só que aqui dá para fazer isso. Quando eu tenho um conjunto com balancinho, eu já vou ter que entrar em outras formas que já são bem mais longas, bem mais complexas. Mas o que vocês têm que entender é que esse valor de aceleração, eu vou ter que fazer uma análise do comando. E para isso precisa de um aparelho muito bom. Agora, em casa, se um dia você quiser fazer, você pode até tentar fazer o seguinte. Você coloca o teu comando, coloca até no motor mesmo, fica até mais fácil. Você coloca um transferidor parafusado no próprio comando de válvula, tá? Pouco importa a posição que você coloca, mas tenta colocar, por exemplo, o zero. Vamos supor que está aqui o meu comando de válvula, vai. Você coloca o zero aqui assim. O zero grau aqui, nessa parte aqui da rampa de silêncio, onde que a válvula está fechada. Aí você pode tentar fazer o seguinte, você pega um comparador e coloca aqui. Coloca uma certa tensão, zera ele, e você parte de zero. Aí você vira ele 1 grau, e você anota se ele mexeu. Mas está na rampa de silêncio. Mas isso já vai te dar algo, já vai te dar uma noção se o comando de válvula é bom ou não. Se aqui na rampa de silêncio, se o teu comparador oscilar, já não é um bom sinal. Mas não tem importância nenhuma porque minha válvula está fechada e eu estou com um jogo de válvula aqui. Não, tem uma baita de uma importância isso. Depois eu vou falar mais para frente. Isso vai indo, e tem uma hora que vai começar a abrir. Você vai fazer de 1 grau por grau. Você vai ver como que é difícil fazer isso aí. E você tenta fazer o 360 graus e tenta medir. E você vai ver que vai acontecer algumas características bastante interessantes. Quando começar a abrir aqui, você vai ir de grau em grau e o comparador vai mexer muito pouco. E quanto mais você vai vir para cá, mais ele vai mexer. Então tem uma hora que você vai chegar até num valor de aceleração máximo, que você vai perceber que de 1 grau para o outro já mexeu muito mais. E quando você chegar aqui assim, vai já diminuir. Por quê? Porque eu tenho que frear a minha válvula. Porque aqui ela vai, quando já chegar na abertura máxima, ela vai parar. Velocidade zero aqui. Zero. E depois recomeça de novo. Então tenta fazer isso uma vez. Não é fácil, tá? Agora imagina fazer isso com, no mínimo 5 casas atrás da vírgula. Então a coisa começa a ficar complicada. E fazendo isso,
E utilizando uma fórmula, você vai chegar nessa aceleração. Outro detalhe que é muito, muito importante de ter, isso você tem que ter, e é simples de guardar. A partir do momento que minha válvula começa a ter um movimento, a carga da minha mola vai ter um ideal. E você vai aprender, não, você guarda na tua cabeça o seguinte, que para cada posição aqui, o ideal seria um valor de carga bem específico. E qual que é a característica de uma mola? Ela tem uma linearidade, não sei se estou falando correto, mas assim, ela tem uma constância, né? Ou seja, quando você tem a relação de força e curso da tua mola, você pode falar que a cada milímetro que você comprime tua mola, vai exercer uma determinada força. E essa força vai ser constante. Só que aqui, o ideal seria ter uma determinada força aqui, que vai ser diferente aqui, que vai ser diferente aqui, cada vez mais forte. Porque eu estou adquirindo uma velocidade maior. Mas não é sempre proporcional, entendeu? E é por isso que existe o sistema com... O pessoal fala assim de uma maneira muito simples, que é um colchão de ar, né? Quem lançou isso aí foi a Renault, no famoso motor V10 dela, que não usa mais mola e usa um sistema pneumático, né? Por quê? Porque a cada ponto aqui, a engenharia decidiu dar um certo valor. E aí é um sistema que funciona realmente muito, muito bem, porque vai dar a carga perfeita e a mínima possível. O intuito é sempre dar o valor da força aqui da mola o mais fraco possível. Se você utiliza uma força, eu vou dar mais carga, porque assim eu tenho certeza que eu não vou flutuar a válvula. Você está perdendo energia. E você está gastando aqui, entendeu? Você está provocando um atrito maior. Então, assim, o legal é tentar sempre usar o valor de força da mola o mais baixo possível. Isso que é o legal. Mais baixo possível em relação ao uso que você vai fazer. Um carro de rua, por exemplo, quando o fabricante faz um motor, ele vai fazer uma margem muito, muito grande de segurança, porque ele vai falar assim, talvez o cara vai engatar uma marcha errada, ou ele fez uma reduzida, errou uma marcha na hora da reduzida, então subiu muito a rotação do motor, então ele dá uma segurança muito grande. Em competição a gente vai usar uma margem de segurança menor. Mas isso é bem legal. Então, guarda isso, pessoal, que para cada posição tem que ter um valor bem específico e que a mola é um bom compromisso, mas está longe de ser o ideal. E o que eu posso falar ainda aqui, para não fazer muito complicado? Eu vou, assim, fazer uns vídeos aí falando de comando de válvula e algumas coisas que vocês têm que fazer atenção e que vai ajudar vocês para o futuro, entendeu? Ou seja, que você for montar o teu motor ou que você vai mandar para alguém na hora que você for discutir com o teu preparador, você já pode fazer uma série de perguntas, mesmo se você não entende muito, muito do assunto, mas você já pode perguntar várias perguntas para ver como que ele decide, como que ele faz essa montagem. E dá para encontrar pessoas que poderiam fazer esse estudo para você, para que ache o melhor compromisso. Principalmente se você está fazendo um motor para performance. Ali tem que realmente tomar muito cuidado, porque o mesmo motor, exatamente idêntico,
com o mesmo comando de válvula, mas com uma regulagem de mola diferente, quando eu coloco eu passo no dinamômetro, a diferença de performance assim pode ser muito, muito grande, entendeu? Ele tem uma capacidade, quando está bem afinado mesmo, bem acertado mesmo, vai ter uma aceleração muito mais rápida, o motor fica muito mais agradável, vai emitir muito menos barulho, porque tem muito menos atrito. Então, assim, só tem a vantagens fazer esse estudo. O problema é que é complexo, difícil e demorado. Não é algo fácil. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Falou!